Olá, paz do Senhor, como você está? Eu sou a Viviane Férsula e hoje estamos aqui para mais um devocional abençoado, Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. E hoje o título é Surpreenda Jesus com a sua fé. O texto base de hoje está em Lucas, no capítulo 7, no versículo 9. O texto base está no livro de Lucas, no capítulo 7 e versículo 9. Mas para entendermos melhor o que o devocional quer nos passar, vamos estar lendo todo o contexto do texto da Bíblia, né, explicando o que este texto base quer nos ensinar, tá bom? E logo em seguida eu vou estar lendo a mensagem do autor Café com Deus Pai. Então vamos ler a partir do versículo 1 até o 10, tá bom? Para melhor entendimento, que diz assim: a cura do servo de um centurião. Os centuriões, eles eram soldados de carreira que guardavam a força militar romana, tá? Então, diz assim, versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigo para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu povo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. O que o autor quer nos falar sobre este texto é assim. É surpreendente ouvir de Jesus a afirmação que nem mesmo em Israel havia alguém com tanta fé quanto o centurião desta passagem do Evangelho. O centurião era um militar romano encarregado de impor ordens em uma terra que seu país subjugava. O ato de ir ao encontro de um homem que se dizia filho de um Deus que ele não conhecia, de acreditar que ele seria capaz de trazer um milagre à sua casa, e diante do reconhecimento da majestade de Jesus, deixar para trás o orgulho e reconhecer sua indignidade em receber o Filho de Deus em sua casa, de fato faz dele merecedor de receber a admiração de Jesus. Para que o milagre também atravesse os umbrais da sua casa, surpreenda Jesus com a sua fé. Saiba que o tamanho dos seus problemas não se compara ao poder do seu Deus. Reconheça as suas falhas e limitações, pois somente nele a sua vida pode ser restaurada por completo. Só basta a ele proferir uma simples palavra e você será salvo.
Muito do que vivi com Cristo é fruto de atitudes surpreendentes e ousadas. Parece antagônico dizer que nós podemos surpreender o Senhor com algo. Mas, hoje, qual é a surpresa que você poderia fazer para atrair a atenção de Cristo, como fez aquele centurião? A ousadia aqui não é um ato indispensado, sem medir as consequências, e sim a fé movida pela coragem e pela determinação de ver o impossível. Creia no poder do Filho de Deus, decida dar passos surpreendentes em direção ao extraordinário com atitudes ousada de fé. Que tamanha a fé do centurião, que mesmo sem encontrar Jesus, pediu que com uma palavra apenas Jesus ordenasse com que o seu servo fosse curado. E Jesus se surpreendeu com essa atitude, porque até então o que Jesus, eu creio que ele esperava, era de entrar na casa do centurião, orar por aquele servo, né? Ou apenas com uma simples palavra, uma única palavra, falar para que o centurião fosse curado. Mas Jesus foi surpreendido, né, com os outros servos do centurião. E então ele apenas com uma palavra, né, simplesmente, talvez só com uma atitude do centurião, o seu servo foi curado. Porque o que lemos na Bíblia, né, como falou aqui, ó, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aqui não está falando que Jesus disse algo para que o servo do centurião fosse curado. Ele não está falando aqui as palavras que Jesus expressou para que o centurião fosse curado. Mas a fé dele, a fé do centurião, fez com que o seu servo fosse curado. Outra coisa que me chamou também a atenção foi que o centurião, ele se importou com o seu servo. Às vezes tem pessoas que são subordinadas, né? Que tem seus empregados, né? Ou funcionários, até mesmo assim. Tem muita gente que às vezes não dá importância para aqueles que prestam serviços, né? Que são seus prestadores de serviços. Já o centurião, ele se importou. Dá para perceber que ele tinha zelo, tinha carinho pelos seus servos, porque o seu servo já estava praticamente quase morto. E ainda assim ele clamou para que Jesus viesse dizer apenas uma palavra para que ele fosse curado. E pela sua atitude, eu creio que foi pela atitude, Jesus ordenou para que o seu servo, atitude do centurião, né? A atitude do centurião foi que o Senhor Jesus ficou foi surpreendido pela sua fé. E tem uma frase, minha Bíblia de vez em quando, algumas páginas tem algumas frases, e eu achei muito interessante, que diz assim: Deus tem uma maneira peculiar de usar aquelas pessoas que o mundo chama de ninguém. Essa frase é de Sandy Smith. Não é um versículo bíblico, não, tá? Então, Deus surpreende, né, a nós mesmos também. Mas aqui, para hoje, o Senhor, a mensagem de hoje, a mensagem que o autor do Café com Deus Pai escreveu para hoje, é para que nós venhamos fazer uma surpresa para o Senhor Jesus. Qual é a surpresa que você pode fazer para o Senhor Jesus no dia de hoje? Pense, medite. E a surpresa, eu acho que a maior surpresa que você pode fazer a Ele é entregar seu coração, a sua vida, os seus dias, tudo que você for fazer, entregar para Ele. E aqui ainda tem a frase do dia que diz: uma fé inabalável é quando um
eu desvio o olhar das circunstâncias e olho para aquilo que Deus colocou em mim. Uma fé inabalável é quando eu desvio o olhar das circunstâncias e olho para aquilo que Deus colocou em mim. Uma fé inabalável é quando eu desvio o olhar dos meus problemas, quando eu desvio o olhar daquela enfermidade que eu estou passando e começo a crer, começo a olhar para aquilo que Deus colocou na minha vida, que é essa fé. Nós temos, Senhor, permite que você tenha fé. Então basta você crer nele que algo vai acontecer, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Amém? A palavra-chave de hoje é surpreender e a leitura bíblica está em Salmos 122. Esta é a mensagem do nosso devocional do dia de hoje. Amém? Tenha um dia abençoado, fiquem com Deus e até amanhã.